Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 4 das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. O tema, o que Cristo fez por nós. Lembrando que você pode adquirir os slides desta lição. É só você acessar www.bdenfoco.com e você vai baixar o slide em PowerPoint totalmente editável, onde você pode usá-lo da maneira que você quiser na sua escola bíblica dominical. Então acesse www.bdenfoco.com e confira. Além do slide em PowerPoint, você encontra as aulas em vídeo, as aulas em áudio e também subsídios em PDF, subsídios em vídeo para ajudar você preparar uma aula de excelência. Se você também deseja ser um professor de excelência, o bdenfoco.com oferece para você que quer ser um professor de excelência um curso de capacitação para o professor do EBD. Lá você vai encontrar nesse curso conhecimento de doutrinas, conhecimento de didática, conhecimento de hermenêutica e exegese, conhecimento de aplicação do texto bíblico, que é muito importante para o professor. Então acesse www.bdenfoco.com e confira o que o bdenfoco.com tem para você. O texto do dia nos diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O apóstolo Pedro, claro, está aqui exortando os irmãos a quem a sua carta foi direcionada, que eles suportassem as aflições, as perseguições, que eles padecessem por amor a Cristo, porque Cristo havia padecido por nós. É importante nós notarmos que Pedro está ensinando aos irmãos, e para nós também, que inevitavelmente quem se dispõe a seguir a Cristo será perseguido, porque Jesus foi perseguido por nossa causa. Na síntese, ninguém poderia fazer o que Jesus, por seu amor, fez por nós. Compreender o valor do sacrifício do Calvário é o primeiro passo para vivermos um cristianismo autêntico e saudável. Isso é muito importante. Geralmente nós temos uma compreensão de Jesus, do sacrifício. Geralmente nós temos uma compreensão do Evangelho de forma muito abstrata. Mas nós precisamos ter um conhecimento concreto, real, prático do que é o Evangelho de Cristo. E esse conhecimento passa por compreender o valor do sacrifício de Cristo. Entretanto, para conhecermos o valor do sacrifício de Cristo, nós precisamos conhecer também a nossa condição de pecadores. No mundo humanista, pós-moderno que nós vivemos, as pessoas costumam colocar o ser humano em um pedestal que, biblicamente, ele não está nesse pedestal. Na verdade, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos filhos da ira e fomos ressuscitados por Deus. Nossa condição sem Deus é uma condição de pecadores condenados. A nossa condição com Deus é uma condição de pecador remido, justificados. Mas esta remissão, esse novo nascimento, essa justificação não nos confere nenhum orgulho, nenhuma vaidade, porque no mesmo texto de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É importante que nós compreendamos o valor do sacrifício de Cristo, mas é importante que nós compreendamos a nossa condição de pecadores e que nós não temos nenhum poder de nos justificar. O texto bíblico se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 até o 21. Eu não vou me deter no texto, óbvio, por uma questão de tempo, mas claro, nós acreditamos que você já tenha feito isso aí na sua biblioteca, na sua casa, na sua sala de estudo. Inclusive, a bdenfoco.com disponibiliza alguns PDFs com comentários bíblicos dessa passagem de excelentes comentaristas bíblicos. É só você acessar lá www.bdenfoco.com e conferir. Nossa introdução. Na lição deste domingo, refletiremos sobre as características e princípios espirituais que estão presentes na obra vicária de Jesus. Como eu disse,
Geralmente nós vemos o evangelho como uma coisa abstrata e não prática, não concreta, mas é importante que nós compreendamos, né, estes princípios espirituais e estas características de forma que nós possamos colocá-los em práticas em nossas vidas. Temos vivido um período muito complexo, uma explosão de igrejas e um crescimento considerável da população evangélica, porém nunca testemunhamos tantas heresias, escândalo e um tipo de espiritualidade tão decadente como esta que envolve muitos cristãos, né? Nós vivemos esse tempo realmente, não há nem o que dizer aqui nesse texto, está bastante enfático. O período que nós estamos vivendo é um período caótico. Alguns chegam a dizer que é semelhante ao período das trevas da Idade Média, e outros até pior, né? Porque existe uma geração de crentes fracos, débeis. Talvez o cristianismo esteja passando por um momento igual no terceiro, quarto século, quando Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial, ou pelo menos quando autorizou, né? Porque de fato não foi Constantino que oficializou, mas autorizou o cristianismo no Império, e todo tipo de pessoa passou a ser cristão. Há relatos da história que inclusive foram fechados templos pagãos para se tornar igrejas cristãs, o que tornou uma bagunça, mais piorou do que melhorou. Nós estamos vivendo um tempo de expansão do cristianismo, porém, pelo que a gente percebe, é um cristianismo bem distante do verdadeiro cristianismo bíblico. Apenas uma reflexão detida sobre a obra sacrificial do Mestre pode dar-nos uma visão correta daquilo que é o cristianismo. E, claro, uma olhada para dentro de si mesmo e perceber a necessidade do Cristo Salvador. E aí nós, então, teremos uma dimensão da grandeza do que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A morte vicária. Antes de morrer, ele sofreu por mim. Quem nos amaria como Jesus nos amou? Quem, além do nosso bondoso Salvador, seria capaz de enfrentar todo um conjunto de dores e angústia para garantir-nos a salvação? A resposta é única e simples: ninguém. Isso é uma observação interessante, porque o apóstolo Paulo em Romanos diz assim, que alguém até poderia se animar em morrer por alguém que é bom, né? Por alguém que ama, que é bom, né? Por alguém que faz o bem pelas pessoas. Mas no nosso caso, Jesus nos amou, sendo nós inimigos, sendo nós pecadores. Jesus nos amou e se doou por nós, sendo nós inimigos de Deus, filhos da ira. Jesus nos amou, sendo nós não merecedores desse amor. Deve-se, todavia, lembrar de que a morte de Jesus não foi um ato isolado e tomado por uma violenta paixão, isto é, um acontecimento ao acaso e praticado de modo impensado. O Senhor sabia o que estava fazendo. Na verdade, uma de suas preocupações era conscientizar seus amigos para que os mesmos, no momento de sua morte, não perdessem a fé. De fato, nós olhando para este aspecto dessas informações de que Jesus era consciente do que iria acontecer e do que estava acontecendo, nós percebemos que o plano de Deus não foi uma entrada na história, mas o plano de Deus, ele foi realizado na história no momento em que Deus havia planejado, porque esse plano da morte de Cristo já estava traçado desde a fundação do mundo. Antes da crucificação, houve todo um calvário de torturas, violações de direitos e traições. Em vários momentos, Jesus é instigado a evitar o sacrifício sob a alegação de que um Deus jamais permitiria que isso acontecesse consigo. Mateus 27:40 diz, e dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Acontece que Jesus não veio para mostrar prodígios na cruz.
Ele veio para mostrar prodígios antes da cruz. Na cruz ele veio para padecer calado, como um cordeiro mudo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, eles não haviam entendido que ele era o Cristo, tanto é que pediam para ele se manifestar como Filho de Deus, o que as profecias bíblicas afirmavam que ele não iria fazer isso de forma alguma. Na verdade, o que o diabo tentou a todo custo foi impedir o sacrifício da cruz, pois naquele momento da história ele já podia deduzir que a crucificação não seria o fracasso de Jesus. Antes, lá seria o começo de nossa vitória. Por muito tempo eu ouvi muitas pessoas dizendo que o diabo ficou muito feliz quando viu Jesus na cruz. A tristeza dele foi quando Jesus ressuscitou. Entretanto, analisando mais a fundo, mais detidamente, mais cautelosamente a Bíblia, na verdade, a crucificação já foi a derrota do diabo. O diabo, como diz aqui o escritor, e eu concordo com ele, com certeza, ele já deduzia de que aquele sacrifício era algo premeditado por Deus. Era algo que Deus estava planejando executar para uma vitória maior. Ele percebeu certamente que aquele sacrifício não seria uma derrota para Jesus, mas para ele mesmo. Ele entregou-se completamente. Uma das heresias mais antigas que o cristianismo precisou enfrentar foi a afirmação de que Jesus não sentia nada enquanto estava no processo de crucificação. Esta era uma tese do gnosticismo. Para os adeptos dessa corrente herética, especialmente no evento do Calvário, Jesus não experimentou sofrimento algum, isso é, não sentiu dor física. O que é uma contradição muito grande, né? Mas nós temos a explicação clara no livro, lá na carta aos Hebreus, em que o escritor, que alguns imaginam ser Paulo, mas nós não temos certeza, ele diz que em tudo ele foi provado, em tudo ele padeceu, como nós, para poder por nós interceder. Então nós presumimos e admitimos e aceitamos e cremos a partir do texto bíblico que Jesus sofreu. Que Jesus sofreu como qualquer ser humano teria sofrido naquela cruz. João é uma forte voz de denúncia contra a heresia gnóstica. Verdade, as cartas de João, ele bate pesado sobre esse negócio da heresia gnóstica. Inclusive, João diz que aquele que não recebe como verdade que Jesus veio em carne, esse não conhece a Deus e não tem parte com Deus. Outra vertente do gnosticismo defendia que a ressurreição de Jesus teria sido apenas espiritual e não corpórea, uma vez que, para esse grupo herético, o corpo era a sede de todos os males e deficiência da humanidade, né? Então, essa era uma teoria bastante interessante que levava as pessoas a uma promiscuidade profunda, né? Eles diziam que o que importa é o que você tem na sua consciência, no seu espírito. A carne, ela é pecaminosa, ela está condenada no pecado e o que você faz na carne não afeta nada no espírito. E com isso eles viviam em libertinagem, viviam em roubalheira, em toda sorte de impureza, de paganismo e dizendo acreditar em Jesus Cristo. Mas nós vemos na Bíblia que a ressurreição de Cristo foi real, senão não seria ressurreição. Para ser ressurreição tinha que ser no corpo físico, né? O corpo tinha que voltar à vida novamente. E isso é importante acreditarmos, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós não recebemos a ressurreição de Cristo corpórea, então tudo que nós vivemos e pregamos é vão. Essas duas heresias procuraram atacar a importância do sacrifício vicário de Jesus, pois se não houvesse plena identificação de Jesus conosco, nossa salvação não seria possível. De fato, imagine que nós pecamos na carne e um espírito não poderia morrer por nós, mas ele encarnou para que pudesse morrer por nós na carne, para que nós pudéssemos encerrar o pecado na carne. Porque assim como ele morreu e ressuscitou, nós com ele morremos pela fé e ressuscitamos também. E assim não vivemos mais para o pecado, mas para ele mesmo. Por outro lado, como bem já afirmou Paulo, se a ressurreição não fosse uma realidade, não haveria qualquer sentido na fé cristã, como eu já havia comentado.
Assim como ele fez, façamos nós também. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 e 25, encontramos uma das mais contundentes afirmações do Novo Testamento sobre o imperativo de nossa identificação com Jesus e sua opção por sofrer pela justiça. Há em nossa sociedade contemporânea, de modo especial na brasileira, um anseio coletivo por justiça. E nós vemos que aquele que tem sede por justiça, que luta pela justiça, certamente será rechaçado, será criticado, será humilhado e rejeitado. Mas nós acreditamos que uma vida justa é a vida que Deus deseja para nós, como foi a vida de Cristo. Esperamos que as instituições cumpram seu papel social, que os governos empenhem-se no serviço da população e que as leis e julgamentos espelhem o desejo de um mundo melhor. Infelizmente, não é isso que constatamos. A visão que opera neste tempo está morta e enterrada em uma estrutura maligna, né? O comunismo e o socialismo diz que é culpa do capitalismo. O capitalismo diz que é culpa do comunismo e do socialismo. E a Bíblia diz que é culpa do homem sem o temor de Deus. Por causa disso, muitos justos e santos padecem em virtude de procedimentos imorais, mas respaldados pela lei. Diante desse quadro desanimador, o que fazer? Render-se à lógica do mundo e revidar a injustiça? De modo algum. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser justos e, em casos legais, né, a não ser que fira os princípios bíblicos, nós devemos nos submeter. Mas no caso de submeter, no caso de ferir os princípios bíblicos, melhor é agradar a Deus do que aos homens, já disse Pedro. Devemos encarar nossa chamada martírica, isto é, nossa simultânea vocação de testemunhas e mártires, e desta forma manifestar Cristo o tempo todo nesse mundo. Se necessário, sacrificarmos-nos, assim como Jesus, pela justiça, verdade e bondade. É sempre um desafio para o cristão os tempos de hoje. Há uma diversidade de desafios para o cristão. No Oriente Médio, eles vivem um desafio da pregação do Evangelho, onde as suas vidas são o prêmio. E aqui, no Brasil, especificamente onde nós temos um Estado laico, o que nos prejudica é a amizade com o mundo, a aliança com o Estado, que isso tem trazido extremas corrupções para dentro da igreja. O sacrifício de Jesus é único e insuperável, e nessa doação deve ser contínua, e nossa doação deve ser contínua e resignada. Segundo ponto, a expiação. A expiação e a salvação. O assunto expiação não é, nem sempre é um assunto fácil de explicar, mas vamos tentar ser o mais claro possível. O ato expiatório define-se como a atitude realizada com a finalidade de tirar de sobre alguém ou de si a culpa que lhe é atribuída. Expiação é purificação das falhas ou delitos e crimes realizados. Reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa e castigo. Então, segundo a lógica social do povo de Israel, não bastava alguém que cometeu um delito a restituição e ou a restauração proporcional do dano causado ao seu próximo. Era necessário também um sacrifício expiatório diante do Senhor para retirar-lhe o peso de condenação que havia em virtude do seu pecado. Então nós vemos aqui que expiação, o ato expiatório, define-se como a atitude realizada com a finalidade de tirar sobre alguém ou sobre si a culpa que lhe é atribuída. Bom, é óbvio que se você lê pouquíssimo da Bíblia e frequenta uma igreja bíblica onde seu pastor, seu dirigente ensina a Bíblia, você vai perceber que nós somos culpados
Nós somos pecadores e somos culpados. O ato expiatório de Cristo é de tirar esta culpa, né? Ele levou sobre si, ele pegou as nossas culpas, colocou sobre os seus ombros e levou elas até o Calvário. Toda vez que alguém, um pecador, olha para Jesus, aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida, é como se todos os seus pecados, naquele exato momento, fossem pregados na cruz e já não pertencessem mais a ele. Então, o ato expiatório é algo maravilhoso e magnífico, que tira de sobre nós o motivo, a razão da ira de Deus para a nossa condenação, que são os nossos pecados. Essa característica da sociedade judaica demonstra-nos com clareza que, em última instância, toda justiça contra o próximo também é um pecado contra toda injustiça contra o próximo, Vou ler o texto de novo. Essa característica da sociedade judaica demonstra-nos com clareza que, em última instância, toda injustiça contra o próximo também é um pecado contra o próprio Deus. Diz um certo teólogo que Deus escolheu ser amado no próximo. O apóstolo João deixa bem claro que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não conhece a Deus. Porque se não ama o seu irmão, que pode ver, tocar, abraçar, muito menos poderá amar a Deus, que não pode ver. Cerimonialmente, o Antigo Testamento é repleto de referências a esse tipo de ato, inclusive com a instituição de uma festividade específica na qual se celebrava a desculpabilização de todo o povo, o dia da expiação. O dia da expiação, com certeza, você pode procurar algum conteúdo no EBD em Foco que tem aí falando sobre isso. Nós temos, inclusive, um curso sobre Levítico aí no ebdenfoco.com, aqui no ebdenfoco.com, e você pode procurar. Mas, só lembrando que o dia da expiação era o dia em que as pessoas, todo israelita tinha que ir pelo menos uma vez no ano, pelo menos nesse dia, a Jerusalém, fazer um sacrifício pelos seus pecados, né, pela culpa. E ali era feita essa grande cerimônia, onde era sacrificado por todo o povo. Era o dia da expiação de todo Israel, fazia expiação pelos seus pecados. Como bem anunciou João Batista, em João 1:29, o sacrifício de Jesus é um ato expiatório em nosso favor. Isto é, na cruz, que era nossa, o Salvador substituiu-nos e assim retirou toda a condenação que havia contra nós, como eu já havia dito atrás. Em Cristo Jesus, somos salvos da condenação eterna. A expiação é o ato de materialização da graça de Deus em nosso favor. A expiação é o ato de colocar sobre Cristo as nossas culpas, e ali ele morre levando as nossas culpas, e nós sendo livres por seu amor. Um amor que não tem limites, ou sobre a expiação ilimitada. Um dos pontos centrais da nossa soteriologia é a defesa de que o sacrifício expiatório de Jesus tem amplitude universal. Cristo não se sacrificou apenas por alguns, mas por toda a humanidade. Essa aqui é as visões arminianas e calvinistas, onde os calvinistas, especialmente os mais fatalistas, né, os mais ultras, eles vão dizer que a expiação ilimitada, Jesus morreu apenas pelos eleitos e não por toda a humanidade. Existem alguns calvinistas, né, que podem ser chamados de calvinistas, que têm dificuldade com essa tese. Mas os arminianos acham que não, que o sacrifício expiatório de Jesus tem amplitude universal. Um dos títulos pelos quais Jesus é chamado na Escritura é de Salvador do mundo. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4:42. Essa questão da expiação limitada ou ilimitada, ela tem uma controvérsia que dura aí, né, desde de Calvino, e ninguém nunca entrou num consenso. Independentemente de como é feita esta mecânica, nós precisamos entender que é impossível ser salvo sem ter os seus pecados expiados, perdoados. Isso é fato. Se esta expiação ela é limitada ou ilimitada, para a questão da salvação, ela não implica em nada prático, apesar da discussão, do debate. Entretanto, é importante que nós pensemos o seguinte: se ela é limitada ou ilimitada, o fato é
que sem expiação dos pecados não há salvação. Você não pode achar que você será salvo sem crer em Cristo Jesus, sem crer no seu sacrifício expiatório. Aquilo que era impossível de ser recebido por qualquer indivíduo, uma vez que estávamos afastados de Deus em virtude de nossas transgressões e ofensas, é graciosamente oferecido a nós por Jesus Cristo. Nossas culpas, nossos pecados, trazia um peso enorme e um afastamento da presença de Deus. Mas Jesus veio para que fosse lançado sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões, todas as nossas culpas. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Coríntio que ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Ele se fazendo pecado, nosso pecado estava nele e ele foi consumido naquela cruz. E ali o pecado perdeu a batalha pelo governo das nossas vidas. Agora somos governados pelo Espírito Santo e não mais escravizados pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo. O que o Mestre realizou é tão inacreditável que chega a nos constranger, impulsiona-nos a tomar uma atitude. Tamanho é o seu amor por nós, como diz 2 Coríntios 5, 14 e 15. Por esta ação do Salvador torna-se mais evidente ainda a culpabilidade daqueles que rejeitam o valor da expiação, não restando a esses nada mais que uma terrível expectativa de condenação e morte. Olha só, como eu disse agora há pouco, não nos importa de forma prática se a expiação é limitada ou ilimitada. O que importa é você saber que sem a expiação dos nossos pecados não há salvação. Se você não se converter, se você não se entregar a Jesus para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele expie os seus pecados, você não tem parte com Ele. Os efeitos práticos da expiação. A compreensão plena da expiação de Jesus em nosso favor concede-nos a capacidade de autoavaliarmos-nos melhor. Não há em nós mérito algum com relação à obra da salvação. Tudo vem do amor e benevolência de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nenhuma virtude em nós que nos leva a melhorarmos a nossa vida no sentido de adquirirmos salvação. Tudo é mérito de Cristo. Por isso, todas as vezes que nosso inconformado coração quiser murmurar diante de Deus por não ter alguma coisa que muito tenha desejado, devemos lembrar que aquilo que era necessário para a nossa felicidade, já temos recebido de Cristo a salvação. Então, o pastor A.W. Tozer dizia que, ainda que Jesus não fizesse mais nada por ele, só o fato dele ter morrido na cruz para expiar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, já era suficiente. Aqui eu gosto dessa observação do comentarista, que toda vez que o nosso inconformado e corrupto coração quiser murmurar diante de Deus por não ter alguma coisa que muito desejou, devemos lembrar que aquilo que era necessário para a nossa felicidade já recebemos de Cristo. Nossa salvação. Nossos pecados foram perdoados. Nosso nome está escrito no livro da vida. Inclusive, Jesus diz, não me recordo agora, mas você pode procurar isso se eu não estou enganado. Lucas 10 e 20, se eu não estou enganado. Enfim, Jesus, acho que é isso mesmo. Quando os discípulos saíram para evangelizar a primeira vez, eles expulsaram o demônio, curaram enfermos, e eles chegaram dizendo para Jesus, nós expulsamos o demônio, curamos enfermos e tal. Os demônios ficaram com medo de nós. E Jesus, olha, não se impressione por isso. Não se alegre por isso, mas se alegre por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Querido irmão, ter o nome escrito no livro da vida é melhor do que ser um cantor, melhor do que ser um pregador, é melhor do que ter um cargo na igreja, ser um cristão de verdade, ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. Isso é ser crente. O resto é efêmero, transitório e passageiro. Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera.
as coisas desse mundo são passageiras e não há nada nela que possa contribuir para o perdão dos nossos pecados, somente a graça de Cristo. Toda a humanidade havia se extraviado em virtude do pecado, porém a expiação de Jesus é exatamente para toda a humanidade pecadora. Na perspectiva da salvação, somos todos iguais, pois sendo universalmente não merecedores, o Mestre sacrificou-se pelo mundo inteiro. Essa é uma boa perspectiva. Terceiro, o valor do sacrifício de Cristo. Uma dívida que ninguém mais poderia pagar. Vou tentar ser mais breve por causa do tempo. Nossa condição de queda era algo impossível de ser superado por nós mesmos. Não havia, nem há, nada que pudéssemos fazer para alterar nosso estado de filhos da ira. Nós vemos isso em Efésios 2 e 3. O rumo natural de nossa existência, contaminada pelos efeitos da queda, nos conduziria a uma eternidade de condenação. Nós estávamos com uma dívida enorme e nós não podíamos pagar. Somente alguém que tinha um saldo eterno poderia pagar a nossa conta, e este alguém foi Jesus Cristo. A possibilidade de algum tipo de sacrifício substitutivo estava bem distante da realidade, uma vez que todos estávamos encerrados debaixo da prática contumaz do pecado. Salmo 51, versículo nos diz isso. E por consequência destinado à condenação. Romanos 3 e 23 reafirma isso. Com a chegada de Jesus, a prática de sacrifício de animais em substituição ao pecado das pessoas, encontrada no Antigo Testamento, foi substituída, né? O sacrifício é interessante que, especialmente no dia da expiação, era espargido sangue sobre a tampa do propiciatório, né? E havia ali dentro as tábuas, né, da lei, havia ali um pouco do maná, e havia um simbolismo muito profundo ali de que aquele sangue era uma espécie de cobertura, né, para que Deus olhasse, não visse, pelo menos, né, nessa perspectiva, a gravidade das nossas transgressões. Mas, de qualquer forma, a ideia do sacrifício do culto judaico, levítico, era apenas de uma solução paliativa, temporária, né? Mas a solução permanente, eterna e perfeita viria com Jesus Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que dívida era essa que tínhamos para com Deus? Devemos nossa existência ao Criador, e depois da queda da humanidade, tornamos-nos merecedores da punição eterna imediatamente. Mas por muito ter compaixão de nós, o Eterno concedeu-nos permissão para continuarmos vivendo, mas conscientes da manutenção de uma dívida que precisava ser paga. E nós não pagamos essa dívida. Não há nada que você faça para pagar essa dívida. Não há nada em você que possa oferecer a Cristo para pagar essa dívida. Jesus pagou por nos amar, mesmo nós não merecendo. Cristo Jesus é perfeito, é o perfeito sacrifício que quita o preço de nossa condenação e apresenta-nos a possibilidade real de vivermos salvos, né? A morte de Cristo nos salva por sua graça, por meio da fé. Sempre uma visão do Apocalipse, sobre uma visão do Apocalipse, melhor dizendo. Um dos mandamentos bíblicos que melhor expressa essa nossa situação espiritual desesperada e necessitada de salvação é descrito através da Epifania de João, logo em uma das cenas iniciais do Apocalipse, um dos momentos bíblicos, não é isso? Em Apocalipse 5, de 1 a 5, o arrebatamento de João, o arrebatado João chora muito diante do doloroso fato de não haver ninguém, nenhum ser que pudesse abrir o livro selado. E por que não podia abrir o livro? E por que não se podia abrir o livro? Porque não havia dignidade suficiente
em nenhum ser, em todo o cosmo, que lhe conferisse autoridade para desatar os selos. É neste paradoxal momento que o Cordeiro de Deus, ressuscitado como leão da tribo de Judá, manifesta-se, se revelando digno e capaz de abrir o selo. Porque ele veio à terra, ele viveu uma vida santa, cumpriu toda a palavra do Pai, não pecou. Toda a sua justiça estava ali com ele. E ele, então, tinha agora a capacidade, por causa da sua justiça, da sua dignidade, de abrir os selos do livro. Essa narrativa demonstra-se muito rica de significados, quando percebemos que, de uma só vez, ela reporta-se ao futuro e ao passado. Essa é, na verdade, uma das possíveis chaves de leitura para todo o Apocalipse. Só pode vislumbrar o futuro quem tem clareza sobre o passado. Você sabe o que Jesus fez por você? Você aceita e confia sua vida no Cristo da cruz? Então você pode descansar, porque você tem um futuro na glória. Somente seremos capazes de compreender a magnitude do ato vicário de Jesus se formos igualmente competentes em nossa percepção da fragilidade humana, na autoavaliação de nossa condição pecadora. Falei isso no início. Se nós não compreendermos o estado de miserabilidade que nós somos por natureza, nós não compreenderemos a grandeza do sacrifício de Jesus. Aquela cruz era minha. O caráter vicário, isto é, substitutivo do sacrifício de Jesus, é algo incomparável. Como bem argumenta Paulo em Romanos 5, 7, 8, oferecer-se para salvar a vida de pessoas boas, que amamos e que nos amam, é algo compreensível e dentro de uma lógica racional. Falei sobre isso também no início. O que Jesus fez, no entanto, foi muito mais radical que isso. Ele demonstrou seu amor por nós sem exigir nada em troca, sem esperar retribuição alguma, por uma simples questão. O que nós poderíamos dar como retribuição à altura do sacrifício de Cristo? De fato, nada. Jesus morreu por pecadores. Não eram apenas pecadores, eram inimigos de Deus. Ofendíamos Deus. Não merecíamos nada. Na verdade, merecíamos a condenação eterna. Isto por dois motivos básicos. Primeiro, porque nenhum ato que possamos realizar, coisa alguma que exista em nós mesmos, são capazes de servir como moeda de retribuição pelo que o Senhor fez por nós. Segundo, porque o ato de Jesus foi todo construído a partir do amor. E esse amor do Salvador é um amor sacrificial e puro, óbvio. Ainda que nós podemos fazer qualquer sacrifício, será impossível ele ser puro, porque nós somos pecadores. Jesus não era. Na cruz, Cristo destruiu toda a autoridade do maligno sobre nós. Estávamos mortos e fomos vivificados para a glória de Deus Pai. A nossa cruz ele carregou. A nossa dor ele sofreu. A nossa vitória eterna ele alcançou. Querido, isso é extremamente importante. O que Jesus fez na cruz lhe conferiu a vitória sobre o pecado. Então, se você é crente e ainda é escravizado pelo pecado, tem alguma coisa errada. Porque o verdadeiro cristão, o pecado na vida dele é um acidente, não é uma rotina. Conclusão. Somente a manipulação das trevas no coração da humanidade pode fazer as pessoas não reconhecerem que não apenas o sacrifício do Calvário é único, assim como o próprio Cristo Jesus é inigualável. Viva a salvação. Glória a Deus. Chegamos ao final desse comentário. Acesse www.bdenfoco.com e baixe o seu slide e use na sua escola dominical. Só não o pirateie. Então é isso aí. Muito obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima. Paz e bem a todos.